O mercado de transferências se aquece no último dia da janela de inscrições no Campeonato Gaúcho e o Inter vai buscar diversos reforços nesta sexta-feira. Alguns deles deverão ser anunciados ao longo das próximas horas, mas é possível que, por exemplo, o volante Thiago Maia não seja inscrito a tempo da competição estadual. Além de Thiago Maia, Wesley já está em Porto Alegre e realizou exames, mas o Inter também está acertando a contratação de um goleiro que foi titular na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Enquanto isso, o atacante Pedro Henrique se despediu oficialmente em redes sociais, já que agora vai se juntar à equipe do Corinthians. A gente fala também da preparação colorada para enfrentar o Novo Hamburgo no fim de semana. Alguns retornos importantes já estão na pauta do técnico Eduardo Cudê. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento na parte da tarde no CT Parque Gigante. Eu estive presente e, obviamente, os jogadores titulares não participaram, descansando e se preparando, enfim, se recuperando depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Brasil de Pelotas. O treino dos reservas teve algumas novidades importantes, como o retorno do Igor Gomes e do Hugo Malo, que já estão normalmente à disposição do técnico Eduardo Cudê e podem ser utilizados já na partida do próximo domingo contra a equipe do Novo Hamburgo, fora de casa, pelo Campeonato Gaúcho. O Gustavo Campanharo, que sente dores no joelho, ele ainda corre em volta do gramado e não tem condições de atuar, mas já é um DM bem mais liberado para o Internacional com o Igor Gomes e o Hugo Malo, que eram opções importantes do setor defensivo e que não estavam rodando o elenco. O Bustos já vem de uma sequência importante, Vitão, Mercado e Robert Renan também vem de uma sequência importante. O retorno do Malo e do Igor Gomes dá um descanso e uma possibilidade maior de rotatividade no setor defensivo, tá? A dúvida é sobre qual time que o Cudê vai mandar a campo no domingo. A tendência era ele colocar o time reserva, mas é importante destacar que o Inter vai ficar 11 jogos sem atuar com o time titular, caso o time titular não jogue no fim de semana contra a equipe do Novo Hamburgo, porque o Clássico Grenal é só na outra semana. Então vai ter tempo para descansar. Depois da partida contra o Novo Hamburgo, a partir dessa sexta-feira, a gente deve ter algum tipo de indicativo maior em relação ao que o Internacional vai fazer, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o mercado de transferências, porque sim, existem negócios acontecendo e o Inter está fazendo um carrinho de compras, está atacando novamente a janela de transferências e pode inscrever jogadores já no Campeonato Gaúcho, que o prazo se encerra nessa sexta-feira. Eu trouxe no vídeo informações a respeito de Wesley e Thiago Maia. Wesley, atacante que estava no Cruzeiro, já está em Porto Alegre e deve ser anunciado nesta sexta-feira. Sendo anunciado na sexta-feira, já fica regularizado para o Campeonato Gaúcho e já fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Está tudo certo para que o jogador seja anunciado. O Inter assume uma dívida junto à equipe do Palmeiras. E o outro negócio envolve o Thiago Maia. Entretanto, o negócio do Thiago Maia não tem tantas garantias para o Campeonato Gaúcho, tá? O Thiago Maia, ele avançou nas tratativas com o Internacional, o Inter subiu a proposta para 4 milhões de euros, está em debate ainda o percentual do jogador que vai ficar com o Internacional. O Flamengo quer reduzir esse percentual, não quer dar 50% para o Inter. O Inter até aceita uma redução desse percentual, mas quer a liberação imediata do jogador, e isso está nos últimos trâmites. O Thiago Maia vai ser jogador do Inter, tá? A questão é quantos por cento vão para o Internacional e a questão é quando ele vai poder assinar contrato com o Inter. Se isso acontecer amanhã, ele fica à disposição no Campeonato Gaúcho, mas é difícil que isso aconteça, tá? É bem provável que o Thiago Maia venha para o Inter, mas fique de fora do Campeonato Gaúcho em função do limite do prazo de inscrições. Mas eu dei mais detalhes sobre essas negociações nesse vídeo aqui. Mas existe um outro negócio que está acontecendo também. Lembre que o Inter está procurando um goleiro e este para o Campeonato Gaúcho? Pois é, o Inter está acertando e essa informação foi trazida pelo Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, monstro, um dos maiores jornalistas da história do estado. O Reck apurou que o Inter está acertando a contratação do goleiro Ronaldo, que é titular do Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e no Campeonato Goiano deste ano. O Ronaldo ele tem 27 anos de idade e estaria acertando com o Internacional um contrato definitivo. O Inter estaria comprando este jogador. Eu não tenho mais detalhes a respeito disso, mas o que eu sei é que o Inter quer um goleiro para o Campeonato Gaúcho e para acontecer isso precisa agir rápido.
E o REC trouxe essa informação em relação ao Ronaldo. Na sexta-feira a gente deve ter mais detalhes, mas é bem possível que o Inter anuncie já na sexta o Ronaldo, porque tem também uma pressa para regularizar esse jogador para o Campeonato Gaúcho, porque no CT Parque Gigante só tem garoto treinando no gol. É o Antony, é o Henrique, é o Gabriel, é o Diego. São só garotos treinando. O Inter quer ter um goleiro um pouco mais experimentado no seu plantel, enquanto o Rocher está no departamento médico. Então, além de Wesley e Thiago Maia, situações diferentes de negócio eu citei aqui. O Ronaldo também é um outro jogador que entra na pauta, que pode, enfim, ser anunciado também nessa sexta-feira para o Campeonato Gaúcho, tá? Mas o assunto do dia envolve Maurício. Envolve o interesse do Palmeiras no meia colorado. Essa informação ela veio através do pessoal da ESPN e ela é confirmada nos bastidores de que o Palmeiras tem interesse no Internacional. A matéria da ESPN diz que o Palmeiras fez uma proposta de 7 milhões de euros por 50% do passe do Maurício e que isto vem através de um desejo muito grande do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que quer o Maurício no seu time. O Abel Ferreira, de fato, vem pedindo há muito tempo um meia ou um cara de lado de campo para a direção do Palmeiras. E aí, segundo o pessoal da ESPN, o Palmeiras está fazendo essa proposta de 7 milhões de euros. O que eu busquei de informações em relação a isso? O Inter descarta completamente essa negociação. Primeiro, nega que a proposta tenha chegado. E segundo, descarte que essa negociação ela possa acontecer. O que eu tenho também já apurado mais antigamente em relação ao Maurício, tá? O Inter quer algo em torno de 8 milhões de euros pela sua parte do Maurício, que pode ser os 50%, mas pode ser, entrando em um acordo com o jogador e com o empresário, uma parte do passe a mais do que os 50% vindo para o Internacional. Mas o Inter quer, no mínimo, 8 milhões de euros para si pela sua parte. Mas quer 10 também. A pedida inicial na casa de 10. 8 seria o mínimo do mínimo. Não é o desejo do Internacional vender para o mercado brasileiro. Muito menos por 7 milhões de euros. Tá? Porque reforçaria o Palmeiras. O Inter quer manter o Maurício, pelo menos até metade da temporada, porque entende que consegue vender o Maurício de uma melhor forma na metade do ano, onde a janela europeia ela esquenta um pouco mais. Com isso, o Inter vai segurar o Maurício. Essa proposta não deve tirar o jogador do estádio Beira-Rio e no bastidor isso é deixado bem claro, mas é importante que se diga. O Abel Ferreira quer o Maurício. E o Palmeiras vai incomodar. Não tem tanto poderio financeiro quanto um time da Europa? Não tem, mas o Palmeiras vai tentar incomodar pelo Maurício. Importante que se diga que o staff do jogador também nega essa possibilidade do Maurício ir para o Palmeiras neste momento. Mas é algo que vai circular o noticiário ao longo dos próximos dias. Por último, eu quero falar sobre Pedro Henrique. Pedro Henrique fez um post no Instagram nessa quinta-feira, se despedindo do Internacional oficialmente. Ele já está em São Paulo, realizando exames médicos e deve ser anunciado nessa sexta-feira pela equipe do Corinthians. Pedro Henrique agradeceu os momentos passados no Internacional, foi um cara que a gente sabe é colorado, se identifica muito com o Internacional, e ele disse que viveu no Inter os momentos mais felizes de sua vida. E agora vai para o Corinthians para um contrato de até 3 temporadas na equipe corintiana, não é mais jogador do Internacional, o Inter vendeu ele por 1,2 milhões de euros. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa sexta-feira de futebol. A gente vai ter, por exemplo, pela Série A, pelo Campeonato Italiano, Inter de Milão e Salernitana. Odd da Inter de Milão, 1,17, empate 7,5, Salernitana tá pagando 15. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!